Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, falando um pouco mais sobre missões, sobre o que Deus tem para ensinar à sua igreja sobre esse tema. Nós vamos orar agora, clamando ao Senhor que fale conosco, tá? Mas antes disso, nós vamos ler um salmo, salmo de número 117, é um salmo que nós já estudamos ele aqui alguns meses atrás. E é um salmo de convite para que todos os povos louvem ao Senhor. Vamos lá. Salmo 117, versos 1 e 2. Diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Como eu sempre falo com os jovens da igreja, né? Quando você fala em aliança, a aliança de Deus, a aliança feita antigamente, a primeira aliança, o chamado lá de Abraão, né, e estendida depois para Cristo Jesus, que é a aliança principal, né? Sempre quando a gente pensa em aliança, a gente tem que pensar em três palavrinhas: misericórdia, fidelidade e bondade. E nós temos aqui duas dessas palavras: misericórdia e fidelidade. Então, a aliança do Senhor, o, o compromisso de Deus não é somente com um povo específico, mas, perdão, mas sim com todos os povos. Por isso que o salmista está clamando, chamando, perdão, chamando todos os povos, todos os gentios para adorar a Deus, para louvar a Deus por causa da sua aliança, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade. E isso que nós vamos fazer agora. Louvar a Deus, a essa aliança que é estendida a nós, a mim e a você aqui. Ó Pai, nós queremos te bendizer e te adorar, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que és. Tu és um Deus soberano, digno de toda a honra, de toda a glória. É um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem nos fortalecido a cada instante. É um Deus, Senhor Deus, que se importa conosco, ao ponto de mandar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso favor. Por isso, nós clamamos e pedimos em nome do seu Filho Jesus: estende sobre nós a tua aliança, estende sobre nós, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor Deus, para que também, Senhor Deus, possamos te dar toda a glória e toda a honra. O Senhor revela glória e honra para nós, glória e poder para nós, para que possamos voltar a Ti, desejando glória e honra, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, receba a nossa adoração nesta noite. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e as muitas e muitas vezes que nós estamos mais preocupados conosco do que contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar num texto hoje que não é costume, poucos falam sobre ele, que é a Torre de Babel. Um texto bem conhecido, mas que há poucos estudos sobre a Torre de Babel. E nós vamos meditar então nessa noite em cima desse texto, tá? Vamos lê-lo. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Diz assim: Ora, toda a terra havia apenas uma linguagem, uma maneira só de falar. Sucedeu que, partindo deles, do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição de tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram a edificar a cidade. Chamou-lhes, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Bom, nós vimos semana passada um pouco sobre a mensagem, né? A mensagem de Deus ao mundo. Ele é o dono da mensagem, a mensagem do coração de Deus ao mundo. E hoje nós vamos falar então, que mundo que é esse? Esse é o mundo de Deus. Isso que a gente precisa lembrar. O mundo que nós vivemos é o mundo de Deus, não é um mundo de outra coisa, senão no mundo de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. E isso a gente precisa ter em mente, forte no nosso coração isso. O mundo é o mundo de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus trino. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que tem cuidado de nós, tem nos fortalecido. Ele criou toda essa multiplicação de cultura, toda essa cultura existente no mundo. Foi Deus que criou. Isso, você e eu precisamos ter isso no coração para entender um pouco mais sobre o livro de Gênesis, e em especial o nosso texto de Gênesis capítulo 11. E nós temos algumas motivações aqui no coração desses homens, né, para construir essa torre de Babel, essa torre em Zigurate. Zigurate era um tipo de torre comum na época antiga, né? E a primeira motivação aqui é que eles gostariam de tornar o nome deles, o nome dessas pessoas, célebres. Esse era o desejo deles. Enquanto a criação foi feita toda para glorificar a Deus, porque Deus criou todas as coisas, os construtores dessa terra, dessa torre, queriam fazer o próprio nome grande, exaltar o próprio nome. A idolatria e a exaltação dão um tom da primeira motivação dos construtores dessa torre de Babel, que queria alcançar os céus, invadindo a habitação divina. Eles tinham um desejo no seu coração de fazer o seu nome grande. Tornar o nome célebre tinha também implicações militares, tá? Os construtores da Torre de Babel não queriam apenas um reconhecimento de exímios serem exímios construtores, mas também de serem conquistadores temidos. Esse era o desejo deles. Fazer o nome deles grande e fazer o nome deles de uma maneira que se tornasse temido sobre toda a terra. E isso nós vemos claramente quando analisamos o texto e vemos que quando um grupo de pessoas construísse uma terra que chegaria à habitação divina, né? A habitação divina, que é os céus, essa é a ideia que eles teriam passar, uma torre tão grande que chegaria aos céus, isso tornaria o nome deles grande e fariam eles temido por todas as outras nações da terra. Esse era o desejo deles. Não somente fazer o nome dele grande, mas também trazer esse poderio militar e serem temidos. Eles queriam unificar os povos, inaugurando um grande império sobre a terra. Isso é o que estava no coração desses homens. Isso é o que estava
no íntimo do coração desses homens. Fazer o nome deles grande, criar um grande império sobre a terra, em que eles governassem, em que eles fossem os seus próprios deuses. Nós vemos nisso em alguns estudiosos acreditam que o capítulo 11, ele vem antes do capítulo 10 de Gênesis, né? Mas o interessante é a gente perceber como é que o capítulo 11 e o capítulo 10 de Gênesis estão unidos. Por quê? Se eles tinham esse desejo de fazer o nome deles grande, fazer o nome deles virtuosos e serem grandes em batalhas, nós vemos então no capítulo 10, quando fala de Nimrod. Nimrod era um grande homem de guerra que estava ali. Era um grande homem que o texto vai nos dizer, quer ver? Gênesis capítulo 10, verso 8 e 11. Cuxi gerou a Nimrod, a qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse o nome Nimrod, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Citaram Babel. O domínio de Nimrod se estabelece de Babel e outras cidades ali próximas. Eles tinham vontade de ser grandes conquistadores, temidos por sobre a terra. A segunda motivação é que eles não queriam ser espalhados. Olha só, se a primeira motivação era antidoxológica, ou seja, era o desejo da idolatria própria, de fazer o nome dele próprio e não o nome de Deus grande, o nome deles próprio grande, a segunda motivação ela é antimissional, porque o desejo de Deus sempre foi ir e espalhar e crescer sobre a terra. Agora não, eles queriam o quê? Juntar tudo num bloco, ficar tudo próximo, desobedecer o mandato de se espalhar e encher a terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28 e Gênesis capítulo 9, verso 1. Eles tinham o desejo de fazer o nome deles grande e não se espalhar por toda a terra. Eles queriam fazer unificar as suas línguas. Aqui é muito interessante, olha só. Aqui tem uma grande observação a ser dada. É usado várias vezes aqui no português. Verso 1 nós vemos isso. No verso 6 nós vemos a palavra. Verso 7, verso 9. A palavra linguagem. Olha só. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Essa palavra linguagem, ela não é a palavra usada comumente na Bíblia para falar sobre língua, idioma, né? Ela aqui simboliza algo diferente. Linguagem aqui é a palavra safar, e não lashon. Lashon que é a palavra língua, que vem muitas vezes da palavra idioma. Safar, ela tem um outro uso. A palavra safar como linguagem está sempre atrelada ao conteúdo da mensagem, como, por exemplo, a diferenciação feita entre a linguagem do sábio e do tolo. Ela é focada mais no conteúdo do que ser um idioma em si. Então, por que eu estou querendo trabalhar isso? Por que eu estou querendo mostrar isso para os irmãos? E aqui é um ponto muito importante. Quando nós lemos então Gênesis capítulo 11, nós vemos que havia apenas uma linguagem só por toda a terra, uma língua, melhor dizendo, que é comum a gente dizer. Eles falavam uma língua X, e ali, a partir dali, Deus criou outras línguas, criou a língua Y, a língua W e assim por diante.
E eles começaram a não mais se entender o que estava acontecendo. Até tem histórias de crianças, né, que falam que eles pediam tijolos e vinha outra coisa, vinha uma coisa totalmente diferente. Então, aí eles se espalham por sobre a terra. E lá em, ah, em Atos capítulo 2, quando tem o Pentecoste, Deus então junta trazendo a mesma língua. Há um paralelo entre Gênesis capítulo 1, onde Deus dá várias línguas e separa, e Atos capítulo 2, onde Deus, teoricamente, daria uma língua e juntaria todos os povos ali. Isso é um problema porque nós entendemos, então, a diversidade, e lembra-se que diversidade aqui não é a maneira pós-moderna que eu estou querendo tratar, mas a diversidade de culturas, de povos, de nações. A gente entende que essa diversidade ela é trazida como maldição. Isso é um grande problema. Por quê? Porque nosso Deus é trino e criativo e ele é uma pessoa que subsiste em três, que tem várias maneiras de se lidar. Então nós entendemos que a diversidade de cultura, ela não é uma maldição, mas ela é sim uma bênção. Ela é uma bênção porque isso gera em nós criatividade, isso gera em nós, desenvolve a imago Dei desse Deus que tem a diversidade dentro nele. Ele não criou todo mundo certinho, igualzinho, bonitinho, quadradinho, não. Ele criou a gente com essas diversidades, com essa cultura que se espalha. Então, o que o texto está querendo dizer aqui? O que o texto quer trabalhar aqui conosco? O povo assírio era conhecido como um povo guerreiro, tá? Então a ideia de expansão desse reino era o que aconteceu muitas vezes no decorrer da história, um movimento de helenização de uma ideia superior diante das outras. Ou seja, eles queriam conquistar outros povos, mas colocar a sua língua como principal diante de outros. E essa ideia de linguagem, que a linguagem deles era a ideia de união de pensamento. União de pensamento deles era um. Eles tinham esse desejo de tornar o nome deles grandes, de serem grandes grandes pensadores, grandes guerreiros, melhor dizendo, grandes guerreiros, não fugiu a palavra, e fazer com que subjugar outros povos, destruindo a sua cultura, o seu meio de falar. Isso aconteceu, por exemplo, com o nazismo. A superioridade ariana do nazismo foram uma forma de imposição a outras nações. Isso aconteceu com o imperialismo japonês, onde os conquistados não poderiam mais estudar a sua língua materna, mas eles deveriam então se forçar a aprender a língua japonesa. Isso acontece no decorrer da história. Isso aconteceu no decorrer da história. Por quê? Porque o desejo do homem sempre foi de dominar, de fazer o nome dele grande. Os povos e as nações da terra se sucumbiriam diante da superioridade cultural de um povo capaz de erigir uma torre que alcançasse os céus. Então, aqui o texto, tanto pela palavra na gramática mesmo, que é safar, não é lashon. Lashon traz essa ideia de idioma, de língua, e safar é de pensamento, de mensagem. Essa ideia deles de se tornarem superiores e tornar-se culturalmente superior entre todas as nações. A diversidade na Bíblia nunca é vista de uma forma negativa, mas como um reflexo da grandiosidade da criação,
da grandiosidade do Criador que reflete a sua essência trinitária na humanidade, em seu aspecto universal e ao mesmo tempo multifacetado. Graça multiforme, a graça que traz em várias culturas. A diversidade, ela não é uma condenação. A diversidade é bênção para as nações, é bênção para todos os povos. Então, Deus ele não deseja que essa diversidade seja abolida. Porque quando nós vemos lá em Apocalipse, quando junta uma grande multidão, nós vemos multidões de povos, nações, tribos, de todos os lugares do mundo adorando ao Senhor. Diversidade é bênção, diversidade é reflexo desse Deus grandioso, criador deste mundo. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui em Gênesis capítulo 11? Quando Deus desce para ver a terra e ver o que está acontecendo aqui, nós vemos então a dispersação não como um castigo, mas como um ato de preservação. Deus estava preservando o povo, espalhando ele sobre a terra. A dispersão, ao espalhar, pode ser sempre dolorosa, mas na Bíblia são preâmbulos de mudanças e bênçãos posteriores. E qual é a bênção posterior que acontece? Gênesis capítulo 12, a escolha de Abraão. A bênção de Deus consiste em ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Deus está espalhando o povo como preservação. Deus está mostrando o desejo dele de espalhar sobre a terra, de espalhar a sua glória sobre a terra, de não ficar unido, não de subjugar, mas ter várias culturas, vários povos, nações por todos os lugares dessa terra. E nisso é muito importante a gente pensar que este mundo é um mundo criado por Deus e temos várias culturas, vários povos, várias nações por todos esses lugares. E diante disso nós temos grandes povos que são considerados povos não alcançados, que são povos que precisam conhecer esse Deus multicultural e fazer com que a cultura deles seja despertada para adorar a Deus, não a outros deuses. Então Deus quer que povos aqui brasileiros, indígenas, eu e você, povos urbanos aqui no Brasil, adore a Deus com a nossa cultura, com quem nós somos, mas quer também que o povo lá da Polinésia, o povo da Índia, que tem uma cultura completamente diferente, que adore a Deus com a sua cultura também, porque mostra a grandiosidade desse Deus criador. E diante disso, nós temos um grande desafio, irmãos. Em inglês, dedão significa thumb, né? Thumb. Desculpa meu inglês, mas é o dedão, polegar. E aqui serve um anagrama também para entender os povos não alcançados nesse mundo. São os povos tribais, T de thumb, os hindus, os unbelievers, que em inglês que são os sem religião, os muçulmanos e os budistas. Thumb, tribais, hindus, sem religião ou unbelievers, que é em inglês, os muçulmanos e os budistas. E eu queria trazer alguns dados aqui para vocês. Olha só, os tribais são 161 milhões de pessoas, 704 grupos de povos não alcançados, 60 obreiros transculturais para cada 1 milhão de povos tribais.
Os hindus, 860 milhões de pessoas em 1843 grupos de povos não alcançados. 2 obreiros transculturais para cada milhão de hindu. Os 121 milhões de pessoas em 15 grupos de povos não alcançados. 12 obreiros transculturais a cada milhão de 100 religiões, né? De povos sem religiões, de grupos sem religiões. Muçulmanos, 1,3 bilhões de pessoas, 1.344 grupos de povos não alcançados, 6 obreiros transculturais para cada milhão de muçulmano. Budistas, 275 milhões de pessoas e 227 grupos de povos não alcançados, 13 obreiros transculturais para cada milhão de budistas. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que nós entendemos que a cultura é maldição, e não é. Não é. Existem cerca de 704 grupos tribais. 704 grupos tribais não alcançados. Que têm sua cultura própria, suas danças, seu modo de vestir, seu modo de comer, seu modo de falar. E isso, irmãos, tem que ser voltado para a adoração a Deus. Os tribais normalmente são animistas, eles acreditam em essas coisas espirituais, né? em espíritos da floresta e assim por diante. E eles fazem suas festas, suas danças normalmente para acalmar esses espíritos da floresta para não invadirem. Nós vemos, por exemplo, tribos aqui no Brasil que matam os seus filhos gêmeos, né, porque acreditam que seriam trazer maldição à sua tribo indígena. Povos tribais que estão agindo com a sua cultura para adorar ídolos e não ao Deus verdadeiro. E Deus quer que, através da sua cultura, haja adoração a Ele. Esse é um grande problema. Além de pessoas que não vão no campo, pessoas que não têm esse compromisso, essa falta de envolvimento com missões, a falta de entendimento de cultura, e isso aqui é interessante porque a cultura ela não é demoníaca, ela precisa, como qualquer outra área de nossa vida, ser restaurada. E Deus aqui restaura. E para Ele restaurar uma cultura de um povo, precisa que a sua igreja vá naquele povo. Vá naquele povo. E pensando nisso, nós vamos fazer a nossa oração por um povo nessa noite. Como eu falei, só que o aplicativo Joshua Project, Povos Não Alcançados, e aqui o povo do dia é o povo judeu de Letão, da Letônia. Existe aqui cerca de 2.300 pessoas, 0% de cristão, 0% de evangélico, status de não alcançado, um povo não alcançado. Obstáculo por ministério. Os judeus costumam culpar os cristãos pelo Holocausto e pelos massacres russos. Os judeus frequentemente não veem o cristianismo como uma religião de amor a Deus. Oração. Ore para que logo membros do povo de hoje recebam a maior compaixão do Senhor. Ora para que se torne parte da sua porção. Povos da Letônia, ok? Judeus da Letônia. Judeus letão, da Letônia. E nós vamos orar por eles agora. Orar para que Deus mude no nosso coração essa ideia de diversidade sendo algo ruim.
E eu quero trazer aqui diversidade pensando cultura, não dessa ideia pós-moderna que nós temos hoje de ideologias e assim por diante, mas de cultura, povo, nação, ok? Ó Pai Santo, nós queremos te louvar e te engrandecer, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que és, porque o Senhor é um Deus criativo, o Senhor é um Deus criador, que criou vários e vários povos deste mundo, Pai. Não nos deixe ver, ó Pai, como o povo ser, como a cultura ser algo ruim, Senhor Deus, ser algo que, ah, que não é do agrado do Senhor. Pelo contrário, faça com que nós entendamos que a cultura é algo benéfica, algo maravilhosa que o Senhor criou, ó Pai, que o Senhor fez. E o Senhor quer receber toda a honra e toda a glória das culturas, dos povos deste mundo, Pai. Faça com que possamos ir, Senhor Deus, a esses povos com culturas totalmente diferentes de nossas, ó Pai. Povos tribais, povos hindus, os sem religião, os unbelievers, os muçulmanos e os budistas, ó Pai. Povos completamente diferentes que vivem numa região que nós conhecemos basicamente como Janela 1040. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos, pela graça de Cristo, ir a esse povo e entender que é vontade do Senhor que nós espalhemos por sobre a terra, Senhor Deus. Não é a nossa vontade ficar, mas se espalhar. Por isso, em nome de Jesus, eu oro pelo povo judeu de Letão, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor cuide desse povo, para que o Senhor fortaleça esse povo, Senhor Deus, para que o Senhor se revele nesse povo, Senhor Deus. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Mostra a tua graça, Senhor Deus, sobre este povo, que eles possam render a ti, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus fortifique grandemente.